internet, Gabriel Sapp aqui com o review da minha nova câmera, a Fuji X-S10. Como eu falei nesse vídeo aqui, eu vendi a minha X-T30, que era a minha câmera anterior, comprei a X-S10, coisa que muita gente pode considerar um downgrade, mas pra mim não foi bem assim. E a gente vai falar hoje de tudo que eu gostei, o que eu não gostei dessa câmera e por que eu acho que ela é praticamente perfeita para minha forma de trabalhar. Vamos lá? A X-S10 foi lançada em 2020, quase junto com a X-T4, um pouquinho depois da X-T4, e é praticamente uma X-T40. Ela tem o mesmo sensor da X-T4, sensor que inclusive é estabilizado, ela tem IBIS, e tem aqui também a tela articulada, que é uma coisa que eu também estava querendo bastante. E eu digo que ela é uma X-T40 porque a Fuji tem essa tradição, né? Ela lança tipo uma câmera top de linha e uma versão menor que usa o mesmo sensor da top de linha, mas com algumas limitações. Foi assim com a X-T1, que também teve a X-T10, depois da X-T2 lançou a X-T20, depois da X-T3, que é a que eu tinha, lançou a X-T30, que é a câmera que eu estou usando para gravar esse vídeo. Só que quando a Fuji lançou a X-T4, não veio uma X-T40. E eu acho que a X-S10 ocupa perfeitamente essa vaga, porque ela tem muita coisa em comum com a X-T4, com alguns comprometimentos, algumas funções, algumas características que ela não tem. Primeiro, por causa do tamanho do corpo, que é bem menor, e segundo, para manter uma faixa de preço mais baixa. Essa câmera custa metade do valor da X-T4. Agora vamos falar um pouquinho dos motivos que me levaram a vender a X-T3 e comprar a X-S10. Eu acho que o motivo principal foi o IBIS. Eu estava querendo muito uma câmera com sensor estabilizado, como eu tinha antes na Sony. Como eu já comentei aqui algumas vezes, inclusive no meu vídeo sobre meus 2 anos de Fuji, 90% do meu trabalho é em slow motion e isso ajuda bastante a reduzir a sensação de tremedeira na câmera. Um vídeo tremido, quando colocado em câmera lenta, parece muito mais suave. Então eu não sentia assim tanta necessidade de lente estabilizada ou de sensor estabilizado. Mas em alguns momentos fazia falta e esses momentos davam raiva, era uma frustração chata, sabe? Então eu já tinha decidido que a minha próxima câmera tinha que ter sensor estabilizado, e a X-S10 tem. O segundo motivo foi peso e tamanho. Eu falo muito disso aqui, né? Eu gosto de equipamento pequeno, leve, prático, não gosto de ter que carregar trambolho para trabalhar, ou para gravar os vídeos aqui para o canal do YouTube. Então a minha tendência é comprar equipamentos cada vez menores até chegar o dia em que eu finalmente vou poder trabalhar usando só meu celular. A X-T4 pesa 540 gramas e a X-S10 460. É uma diferença aí de 80 gramas. Pode parecer pouco, mas ao longo de um trabalho longo, ao longo do dia, 100 gramas fazem muita diferença para estar carregando na mão, no pescoço ou nas costas. Outro motivo para eu ter comprado a X-S10 foi a tela articulada que eu já citei para vocês antes. Eu faço vlogs aqui no canal, eu me filmo com muita frequência, então ter essa tela e conseguir ver o que eu estou filmando facilita muito o meu trabalho. Para começar a gravar esse vídeo aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Para eu conseguir me filmar aqui, eu estou usando a X-T30 quase encostada na parede, então é difícil ver atrás da tela o que ela está filmando, e para eu conseguir me colocar no lugar certo, ajustar as luzes, ajustar a exposição, eu tive que usar o aplicativo da Fuji para controlar a câmera por Wi-Fi e ver aqui em tempo real o que está acontecendo. Só que como eu já falei também no último vídeo, o Wi-Fi da X-T30 é bem ruim, demora para conectar, a imagem fica meio travosa, não é muito legal, não é muito prático, e quando eu estou usando a X-S10, eu consigo me ver na tela, então consigo ter uma noção legal de onde as coisas estão e de como as coisas estão. E como ela tem Wi-Fi também muito melhor, eu também consigo ver aqui no celular em tempo real com muito mais facilidade o que eu estou filmando. E o último motivo é o fato da X-S10 ser uma câmera mais nova que a X-T3. Eu tento sempre que possível nunca passar mais de 2 anos com o equipamento. Isso garante que eu estou sempre atualizado e que eu mantenho o maior valor de revenda possível dos meus equipamentos, porque sempre que eu preciso comprar alguma coisa nova, eu preciso vender a antiga. A venda do equipamento antigo tem um papel muito importante para mim na compra do equipamento novo, geralmente paga aí 50% a 70%. Então ter um equipamento sempre o mais atualizado possível é importante nesse sentido. Agora, como eu falei antes, aos olhos de muita gente, passar de uma X-T3, que faz parte ali da linha topo de linha da Fuji, para uma X-S10, que é uma câmera mais barata, pode parecer um downgrade. E se você for comparar os aspectos, as especificações de cada câmera mesmo no papel, na ponta do lápis, realmente parece um downgrade. Mas eu não acho que isso é uma coisa tão objetiva e tão preto no branco assim.
O fato de você fazer um upgrade ou um downgrade tem muito mais a ver com a forma como você usa o equipamento do que com as características daquele equipamento em si. Então, algumas vantagens que eu tenho é que a XS10 não filma, por exemplo, em 4K 60 frames por segundo. Se eu quiser fazer slow motion, eu tenho que filmar em 1080p, em Full HD. Mas o arquivo Full HD dela é muito bom e eu sinceramente não sinto falta, ou quase não sinto falta de 4K. Esse vídeo aqui mesmo está sendo gravado na X-T30 em 1080p e editado num projeto 4K exportado em 4K. Você provavelmente não está percebendo a diferença. E mesmo que você perceba, talvez você esteja percebendo porque é do meio, entende de fotografia, entende de vídeo, entende dessas coisas, mas os clientes, as pessoas leigas, não vão perceber com certeza. Outra desvantagem, a XS10 não filma em 10 bits, a X-T3 filmava, mas eu percebi ao longo do tempo que eu nem usava essa função tanto assim. No começo, quando era novidade, quando eu tinha acabado de migrar da Sony, eu filmava tudo em 10 bits, 400 megabits por segundo, mas com o tempo eu fui usando cada vez menos e percebi que não é uma necessidade e é algo que eu não faço questão. A XS10 também tem bem menos botões configuráveis, ela tem bem menos botões no geral. É uma câmera bem mais clean, não tem tantos controles manuais facilmente acessíveis, assim como a X-T30, mas a gente acostuma. Mesmo com todas essas desvantagens, todas essas perdas que eu tive em relação à X-T3, a troca ainda valeu a pena para mim, porque eu consegui o que eu mais queria, que era uma câmera com tela articulada, sensor estabilizado, sem ter que comprar uma câmera mais cara e bem maior e mais pesada como a X-T4. E tem mais, como eu também uso a X-T30, se eu comprasse a X-T4, eu ia ter que andar com 2 jogos de bateria diferentes, porque a X-T4 usa uma bateria diferente. Então isso deixaria o meu kit ainda mais pesado e menos coeso e menos prático. Então eu diria que não foi um downgrade, foi uma troca equilibrada. Eu abri mão de coisas que para mim não são de primeira necessidade, e consegui coisas que estavam me fazendo falta. Então, no final das contas, está tudo certo. Agora vamos falar do que eu gostei e do que eu não gostei nessa troca e na XS10 especificamente. Agora, só um aviso. À primeira vista, a lista de coisas que eu não gostei parece maior, mas a lista de coisas que eu gostei tem muito mais peso, são coisas mais importantes para mim, pelo menos. Então, a primeira coisa que eu gostei de cara foi ter o IBIS, o sensor estabilizado. Eu preciso usar muito menos estabilização de software. Isso deixou o meu workflow muito mais rápido, muito mais simples. Perco muito menos tempo, esperando esse processo de estabilização, que às vezes pode demorar, principalmente quando é um projeto muito longo, com muitos clipes diferentes. E velocidade no trabalho é uma coisa importante para mim. Ficar na frente do computador, olhando a barrinha de progresso encher enquanto estabiliza os vídeos, é um tempo perdido que, se eu puder evitar, eu vou evitar. Isso ainda me deixou mais livre na hora de fazer as minhas escolhas de lente. Por exemplo, com a X-T3, eu jamais compraria essa lente aqui, que talvez seja a minha preferida hoje, que é a Viltrox 13mm 1.4. É uma lente que eu vou usar muito para vlog, e sem estabilização, a filmagem, quando eu estou filmando a mim mesmo, ia ficar muito tremida. Quem está assistindo ia começar a ficar tonto, não ia gostar, eu não ia gostar do resultado. E por isso eu era obrigado, entre aspas, a usar a Fuji 1024 f4, uma lente muito mais fechada, que me dava menos liberdade para trabalhar com pouca luz. Então, sensor estabilizado, muito importante. E como eu falei já no início do vídeo, a tela articulada é um negócio que eu sempre quis. A XS10 é a minha primeira câmera que tem tela totalmente articulada, que eu posso me ver enquanto eu me filmo. E isso muda muito as coisas, deixa tudo mais prático, mais simples. Enquanto eu estou me filmando, eu posso ajustar a exposição ali, mexendo no filtro ND, por exemplo. Se o foco está errado, eu posso tocar na tela para a câmera focar onde eu quero. Eu não tenho que ficar o tempo todo olhando aqui atrás da câmera para checar se está tudo certo, ou fazer a configuração aqui e depois virar a câmera para me filmar. É só virar a tela e está tudo certo. Então isso facilita muito a gravação desse tipo de vídeo aqui, e principalmente dos vlogs. Então eu provavelmente vou até voltar a usar mais a câmera e menos o celular para gravar meus vlogs. E vou aí elevar um pouquinho a qualidade do canal. Outra coisa que eu gostei muito e não canso de repetir é o tamanho e o peso da câmera. Como eu falei para vocês, para realmente fazer um upgrade em todos os sentidos da X-T3, eu teria que ir para a X-T4, que é uma câmera maior, mais pesada e mais cara do que a XS10. Agora não, a minha câmera principal, que é a XS10,
É basicamente do mesmo tamanho da X-T30, que é uma câmera que parecia uma criança do lado da X-T3. E como eu já falei, não canso de repetir, equipamento pequeno e leve para mim é prioridade. E por falar em tamanho, isso me leva à próxima característica que eu gostei muito na XS10, que é o tamanho do grip. Apesar dela ter um corpo muito menor do que o da X-T3, o grip dela é muito mais profundo, encaixa muito melhor aqui os dedos, encaixa muito melhor a mão e torna o uso da câmera bem mais confortável. O meu dedinho continua sobrando aqui embaixo, mas eu tenho as mãos muito grandes, isso sempre aconteceu em todas as câmeras que eu tive na minha vida, inclusive quando eu usava a Canon 6D, que é uma câmera consideravelmente maior do que essa aqui. Então, para mim isso não é novidade, eu estou acostumado. E como eu também já falei no início do vídeo, o Wi-Fi da XS10 é muito melhor do que o da X-T3 e o da X-T30. Conecta mais rápido, o feed do vídeo é muito mais suave, muito mais contínuo, não trava tanto. Na verdade, acho que nunca travou até agora. Então é mais uma coisa que ajuda a acelerar meu trabalho, torna a gravação desses vídeos aqui muito mais prazerosa mesmo, muito menos cansativa. Agora vamos para o que eu não gostei na XS10. Primeira coisa, que me deu muita raiva, mas talvez tenha sido culpa minha, falta de pesquisa minha, ou não, porque na verdade não tem muita informação sobre isso na internet. A XS10, ela tem esse botão dedicado aqui para gravação de vídeo. E quando eu comecei a pesquisar sobre a câmera, que eu vi esse botão, eu imaginei, pô, vai ser muito legal para o meu trabalho, porque eu faço muitos trabalhos híbridos, em que eu estou fotografando e filmando ao mesmo tempo. E com esse botão, obviamente, eu vou poder iniciar uma filmagem ainda no modo de fotografia, sem ter que mudar o dial de foto para vídeo e aí sim começar a filmar. Mas eu não poderia estar mais errado. Ele funciona. Eu realmente posso tocar nesse botão e começar a gravar mesmo estando em modo de fotografia, mas só faz vídeo em modo automático. E isso torna esse botão totalmente inútil, porque eu trabalho com isso, eu quero ter controle do vídeo que eu estou fazendo. Então eu nunca vou usar esse botão enquanto eu estou em modo de fotografia, e quando eu estou em modo de vídeo, é muito mais prático usar aqui o shutter mesmo, que é um botão maior, mais fácil de encontrar no corpo da câmera quando eu estou com ela aqui no meu rosto, sem olhar o que eu estou fazendo, o que torna, infelizmente, esse botão aqui totalmente inútil. É uma coisa muito simples da Fuji consertar com uma atualização de firmware, mas se a câmera já tem 2 anos de lançada quase, e isso ainda não foi feito, é porque provavelmente nunca vai acontecer. E como eu falei, eu pesquisei bastante antes de comprar essa câmera, e nenhum dos reviews que eu vi, e eu vi tipo 15, 20 vídeos diferentes, ninguém citava esse detalhe, ninguém citava esse problema. Eu só fui confirmar esse problema quando eu vi isso acontecendo comigo, fui pesquisar no Google e encontrei alguns fóruns em que outras pessoas também estavam reclamando disso. Realmente tem pouca informação sobre esse detalhe, então fica aí o aviso para você que também está considerando a XS10 para não se frustrar como eu. Outra coisa que também pode ter sido falta de pesquisa minha é o fato de que a XS10 tem 4 posições de memória no dial, em que você pode fazer pré-programações para estilos diferentes de fotografia, mas só para fotografia. Eu não posso usar essas posições de memória para gravar diferentes configurações de vídeo. Quando eu usava a Sony, por exemplo, se eu não me engano, a Sony A7 III tinha 2 ou 3 posições. Eu deixava uma para vídeo normal, 25 frames por segundo, aqui na Europa a gente usa 25, não 24, e uma outra posição para quando eu fosse filmar em slow motion. Em vez de ir no menu e mudar para slow motion, eu só virava e a câmera automaticamente já começava a filmar em 120 frames por segundo, ajustava o shutter já de forma correta e eu só precisava depois ajustar a exposição com o filtro ND. Então também foi bem frustrante quando a câmera chegou e eu vi que essas posições só funcionam para pré-programação de fotografia e no meu caso isso não é tão útil porque eu não mudo tanto as configurações de fotografia e quando eu mudo não precisa ser tão rápido. Antes de cada trabalho eu já sei mais ou menos como é que eu vou fotografar e já deixo ela quase totalmente pré-configurada. Para vídeo já é diferente. Muitas vezes, no mesmo trabalho, eu filmo em resoluções diferentes, frame rates diferentes, balanço de branco diferentes. Então seria muito útil poder programar isso previamente também, mas infelizmente é uma função que a XS10 não oferece. Outra coisa que eu não gostei na XS10 tem relação com uma das funções que eu acho mais legais na Fuji, que é a possibilidade de você configurar todos os botões e todos os dials da câmera. Por exemplo, esse dial aqui, de fábrica, vem programado para mudar simulações de filme. Como eu não uso simulação de filme, eu mudei para trocar aqui o ISO. O botão do ISO eu já mudei para trocar o balanço de branco. Eu fiz isso porque é muito mais prático só girar aqui para mudar de ISO
do que ter que apertar aqui no botão e depois girar um outro dial para fazer a troca dos valores. Como o balanço de branco eu troco com menos frequência do que o ISO, já não tem problema nenhum eu ter que apertar primeiro um botão e depois mudar. Aqui atrás o botão de trava de exposição eu mudei para ativar e desativar o slow motion. E aqui o botão de back focus eu troquei para ativar e desativar a detecção de rosto. Mas, por exemplo, eu não consegui trocar as funções do dial traseiro e dianteiro. A minha vida toda eu fui acostumado a mudar a abertura no dial de trás e a velocidade no dial da frente. A minha XT3 estava configurada assim, a XT30 está configurada mais ou menos assim, a diferença é que a abertura muda na lente e aqui atrás muda o ISO, mas o mais importante é, eu sempre estive acostumado a mudar a velocidade no dial da frente. E aqui na XS10, a velocidade é fixa no dial de trás, não tem como mudar. É mais uma coisa que a Fuji poderia mudar e permitir com uma atualização de firmware, mas eles nunca fizeram isso. Em 2 anos de lançado, então provavelmente não vão fazer. E eu estou tendo que me acostumar, em parte, a mudar a velocidade aqui atrás, porque quando eu uso a XT30, apesar de eu estar usando ela muito menos agora, eu tenho que fazer no dial da frente. E por falar nisso, eu uso a XT30 hoje em dia muito menos, porque agora eu tenho a XS10 que é do mesmo tamanho, praticamente o mesmo peso. Muitas vezes, por exemplo, quando eu ia fotografar em Lisboa, para quem não sabe, eu estou baseado aqui no Porto, no norte de Portugal. Quando eu vou trabalhar em Lisboa, eu sempre tento levar um kit mais leve. Então eu deixava a XT3 em casa e levava a XT30. Agora, como a minha câmera principal é basicamente do mesmo tamanho, mesmo peso, eu posso levar ela mesmo. E agora, finalizando, valeu a pena essa troca? Será que eu me arrependi? Não, eu não me arrependi. Estou muito feliz com o upgrade que eu fiz. Estou muito feliz com a Fuji XS10, com a minha tela articulada, com o meu sensor estabilizado que me permite filmar, principalmente vlogar com muito mais facilidade. Resumindo, valeu muito a pena mesmo e eu não voltaria atrás se pudesse. É uma câmera que se adapta quase que perfeitamente ao meu estilo híbrido de trabalho, né, com foto e vídeo. Não foi um problema ainda em nenhum dos trabalhos que eu já fiz com ela até agora. Pelo contrário, é uma câmera que realmente dá prazer de usar. E você tem uma XS10? Tá pensando em comprar uma XS10? Ficou com mais alguma dúvida depois desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que a gente bate um papo lá e eu tento te ajudar aí nas dúvidas que você tem sobre comprar ou não comprar a Fuji XS10. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e a atingir mais pessoas. E se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o canal, você pode se tornar um membro, contribuir com um valor simbólico de apenas €1 e me ajudar a chegar cada vez mais perto do meu objetivo de me dedicar mais ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo com mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou!